Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Vou continuar aqui mais uma lição do nosso curso de Teologia Sistemática. Voltando aqui, este é o nosso curso, esses são os nossos dois livros. Já falei sobre isso anteriormente, você pode verificar depois. Continuaremos com o livro de Robert L. Reymond, Teologia Sistemática. Bom, no nosso estudo, nós já vimos um pouco sobre preparação básica para um estudo sério, né? Não um estudo meio cheio de novidades, como diz por aí. Como você pode ver aqui, não está completo, porque falta falar sobre o trabalho final, que só vou falar depois, para você não ficar ansioso ou ansiosa. A introdução de Raymond, nós já tratamos sobre ela, já falamos bastante sobre ela. Você pode ver aqui que está marcado, você já viu. Pode ver os vídeos anteriores, tá? Para ter certeza disso. E agora nós vamos começar sobre o capítulo 1 da Teologia Sistemática de Raymond, que fala sobre a divina revelação. Bom, esse capítulo ele fala sobre a divina revelação, ele dá algumas coisas importantes sobre o que é revelação, o que Deus revelou, o processo de revelação em si e as oposições à revelação. Nós vamos ver algumas coisas que são nefandas, mas ao mesmo tempo são interessantes de se conhecer para que possamos saber lidar com elas quando elas aparecerem. Uma é a neo-ortodoxia, a outra é a filosofia da linguagem, que está muito em voga e atrapalhando muito a cultura ocidental, especialmente, né? Bom, nós vamos começar o nosso estudo sobre o que é revelação. Nós vamos falar sobre a revelação de Deus. Vamos lá? Você já se perguntou sobre o que é revelação ou você simplesmente aceita numa boa que revelação é alguma coisa sobrenatural, é algo místico, uma coisa especial, digamos assim, né? De certa forma, pode-se dizer que é isso mesmo. Mas você precisa saber um pouco mais do que é revelação. Revelação não é só algo misterioso, algo difícil, algo que só alguns iniciados têm acesso. Não. Pelo contrário, a revelação é algo com acesso a todos, na verdade, né? Ela não é só para iniciados, como em algumas religiões iniciáticas entendem que seria, né? Ela, na verdade, a revelação é para todos os homens, tá? Podemos dizer, tem algumas falas sobre é, revelação, seria um desvelamento, né, das coisas de modo geral, você tirar o véu que encobre a nossa visão do mundo em relação ao que Deus nos ensina, né, de verdade. Podemos dizer também que é um desnudamento espiritual da percepção dos profetas para que percebessem a comunicação da vontade de Deus. Ou seja, aquelas coisas carnais que embotavam o entendimento dos profetas, elas foram deixadas de lado, né? Por Deus. Deus fez com que eles fossem, digamos assim, fosse aberto o seu entendimento para que eles percebessem a vontade de Deus e a comunicação divina, né? Então a revelação, ela tem muito disso, né? De abrir a visão, abrir os olhos para ver o que está além do meramente humano, certo? Então vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Isso aqui não, acho que não é tão difícil de entender, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que revelação não é coautoria da palavra de Deus. A autoria da palavra de Deus é de Deus, não é do homem, tá? O homem foi usado para trazer a vontade de Deus, seja os profetas, os apóstolos, dependendo do testamento que você esteja falando, e eles foram usados para trazer a vontade de Deus. Mas esses apóstolos e profetas não são coautores da vontade de Deus, como se o que eles criaram fosse palavra de Deus. Não, eles receberam a palavra de Deus e passaram para outras pessoas e chegou até nós hoje, especialmente pela via escrita, né, que é, aliás, a única via atualmente pela qual chega a revelação. Nós vamos falar sobre outras coisas de alguns irmãos que creem em revelação, nas igrejas, especialmente nas igrejas pentecostais, e vamos ver que não é a mesma coisa, tá? Em que a gente não está brigando com pentecostais aqui, tá? Estamos só mostrando aqui que são coisas diferentes, tá? Bom,
Não é a coautoria, a palavra de Deus dentro da revelação, porque nenhum homem assumiria essa responsabilidade. Qual o homem em sã consciência que iria assumir a responsabilidade de ser prejudicado para fazer a vontade de Deus? Qual homem em sã consciência, né, assumiria essa responsabilidade pela sua própria vontade, pelo seu próprio caráter? Isso não existiria, tá? Não existiria. O homem em si não faria. O homem faz pela ação do Espírito Santo. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que o que é sabedoria para os homens é loucura para Deus. A sabedoria para Deus é loucura para os homens. E ele ainda diz também que nós pregamos esse evangelho, que é loucura para o judeu e para o grego, né? Então, o evangelho ele é considerado uma loucura, porque os homens, de modo geral, tanto judeus como não judeus, não assumiriam essa responsabilidade de pregar o evangelho verdadeiramente, porque seria uma responsabilidade difícil e preocupante até de se tomar cuidado, né? De se cuidar dela, porque é difícil de você assumir toda aquela responsabilidade e as consequências da responsabilidade. Não só os louros da fama, todos querem ter os louros da fama, mas as consequências de uma responsabilidade ninguém quer, muito poucas pessoas querem, a não ser que essa responsabilidade, essa noção de responsabilidade seja dada pelo Espírito Santo. Todos os que assumiram alguma responsabilidade há algum tempo, que não são pela ação do Espírito Santo, você pode ver que eles queriam ser reconhecidos, né? Quando você vê, o cara é um grande militante político, né? Mas no final ele queria só ser reconhecido, porque ele não estava preocupado tanto assim com a ação daquela ação política que ele estava fazendo. Ele estava, na verdade, querendo ser o chefe, querendo ser o líder, alguma coisa, né? Então, como você pode ver, o homem por si só, ele não faria isso, né? Outra coisa que nós vemos também que não é coautoria, né? Não é coautoria, revelação, ela é autoria somente de Deus, né? O homem, ele foi simplesmente o amanuense, aquele que copiou o texto, né? Mas com o seu entendimento, mas não como coautoria, né? Vamos dar um exemplo aqui, mais ou menos. Não sei se seria muito próprio, né? Digamos que você tem um secretário, uma secretária, e diga para ele que escreveu uma carta, né? Você dita a carta. Pode ser que esse secretário ou secretária coloque uma palavra lá de uma forma como ele entendeu. Você diz assim, dá ordem, escreva uma carta assim, 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 assim. Aí o secretário vai lá e escreve a carta, sua carta, do outro lado da sala. Você volta para você e você olha. É isso que eu quis dizer. E você manda. Pronto. Seu secretário pode ter mudado uma frase, uma palavra, melhor dizendo, não uma frase, uma palavra, por outro sinônimo, né? Do que você disse. Mas o conteúdo geral é a mesma coisa, porque você aprovou, né? Então, na verdade, os profetas, Deus mandou especialmente que os profetas registrassem as revelações. Mas a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, a personalidade do profeta foi respeitada. Ou seja, assim como o que o chefe queria dizer foi dito pelo secretário, mesmo que tenha usado palavras diferentes, o que Deus queria dizer foi realmente escrito pelos profetas com as palavras dos profetas, mas com o sentido, o significado que Deus queria que fosse registrado. E o profeta registrou esse significado e esse sentido através de seu conhecimento do mundo e sua percepção do que Deus tinha lhe dito como verdade. Porque o profeta registrou a verdade, mas a verdade como ele viu, não como ele viu assim, como ele entendeu perfeitamente, mas como ele podia explicar. Existe uma coisa que é diferente de você registrar uma coisa como você entendeu, né? Porque você pode ter entendido diferente. E outra coisa de você registrar como você sabe explicar, como você consegue explicar, tá? Isso é diferente. Você pode entender corretamente, mas registrar de uma forma diferente, explicar de forma diferente. Vamos dizer, por exemplo, você vai entender o que eu vou dizer agora. Se eu disser para você 2 mais 2 é 4,
Você entendeu perfeitamente o que é isso, que é uma coisa, um termo simples, né? Uma coisa muito simples. Mas se eu pedir para você escrever isso, algumas pessoas vão escrever o número 2, o sinal de adição, o número 2 de novo, o sinal de igual e o 4. Outras pessoas podem vir escrever, por extenso, 2 mais 2 é 4, certo? Então, são formas de se escrever a mesma coisa, né? Você pode também, outra pessoa pode ainda escrever 2 vezes 2 é 4. É a mesma coisa. Eu vejo, ou seja, como a pessoa escreveu, embora 2 mais 2 seja um pouco diferente, mas 2 mais 2 é como se 2 vezes 2 vezes 2. Então você vê que existem formas diferentes de dizer a mesma verdade, de explicar a mesma verdade. Ou seja, a pessoa explicou a mesma coisa, só que do jeito dela, do jeito que ela sabia explicar na sua história de vida. Então, não significa que a verdade mude. A verdade é a mesma. O que muda é a explicação. E tanto aquele que escreveu da primeira, da segunda ou da terceira maneira entenderam completamente a verdade que estava sendo passada, só que escreveram de forma diferente, né? Talvez tenha algum matemático aí que discorde por questões mais formais, mas use esse exemplo como exemplo meio prático e não propriamente acadêmico, né, de matemática, né? Mas é basicamente isso, para você entender de uma forma simples. Estou simplificando para você entender, tá? Então, por favor, se eu tiver algum matemático aí que discordar, não leve tão ao pé da letra, porque isso aqui é um exemplo genérico, tá? Bom, eles também não exerceram coautoria, né? Os profetas não eram coautores da palavra de Deus, pois os profetas diziam ser constrangidos pela mão do Senhor, ou seja, o Senhor os constrangia a falar aquilo, né? Eles, por exemplo, Elias, e quando ele foi falar com Jezabel, com Acais, foi falar com ele não queria ir, mas Deus mandou, né? Então ele foi. Natan, por exemplo, quando foi falar com Davi sobre o seu pecado, se Natan, se fosse por ele mesmo, ele não iria, mas ele foi, né? Ele foi porque Deus o constrangeu. Um exemplo melhor ainda, Jonas não queria de jeito nenhum ir anunciar a pregação, a palavra de Deus à cidade de Nínive, porque aquela cidade seria destruída. Jonas queria que aquela cidade fosse destruída. Bom, então, como eu estava dizendo, tive que cortar aqui, o cachorrinho deu uma latida aqui. Bom, os profetas, eles eram constrangidos pela mão do Senhor. Jonas foi um, claramente. Ele chegou a fugir, né, da sua missão que o Senhor deu, e ter sido jogado no mar e ser engolido por um peixe e vomitado na terra. Ou seja, os profetas não faziam aquilo por sua boa vontade, especialmente, embora Isaías, quando o Senhor falou, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías 9, se não me engano, ou 7. Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Existia também uma boa vontade, mas não era total. Em alguns momentos o cara falava assim, poxa, isso aí é muito difícil de fazer, não vou fazer isso, entendeu? Então os profetas, eles não eram coautores porque eles podiam ter boa vontade em algum tempo, como o profeta Isaías teve, mas em outro momento eles não tinham boa vontade porque era um preço muito alto a pagar. Bom, é interessante também que você pode observar que não é a coautoria, pois o profeta mistura sua voz com a voz de Deus, né? Às vezes o profeta chega num lugar e começa a usar na voz dele, na primeira pessoa. Daqui a pouco a primeira pessoa é como se o Senhor estivesse falando. Então você pode observar em alguns momentos que o Senhor diz, né? Ele começa a profecia assim. Logo depois está dizendo, porque eu, o Senhor, farei dessa forma. Você que é aluno do curso já deve ter visto vários textos nessa linha, né? Vários textos bíblicos de profecia, ou seja, a voz do profeta, ela se mistura com a voz de Deus e se torna uma mensagem só. Mas não é com a autoria, por quê? Porque a vontade é de Deus, não é a vontade do profeta, tá? Então aqui você vê que realmente não pode ser considerado
a autoria. Então, revelação não é coautoria, tá? Ela é o quê? Ela é um desnudamento espiritual da percepção dos profetas ou dos apóstolos, né? Para que percebessem a vontade de Deus. E esse desnudamento acontecia também não só de forma como visões, sonhos, revelações, acontecia também, mas uma revelação fundamental foi Cristo encarnado. Os apóstolos ficaram 3 anos com Cristo encarnado, tendo a revelação pessoal com Cristo. O próprio Cristo nesse mundo era uma revelação, né? Para aqueles que estavam ali, que conseguiram reconhecê-lo como o Cristo, como o Messias verdadeiro de Deus, né? Então, portanto, a revelação é isso. Então, nós vimos aqui o que significa, no nosso caso aqui, revelação. Espero que você tenha gostado. Vamos voltar aqui. Então, nossa próxima lição, nós vamos falar sobre o que Deus revelou, tá? Na próxima lição teremos o que Deus revelou. Nós já estamos no segundo capítulo. Essa primeira semana você não precisa fazer trabalho sobre esse segundo capítulo. Eu estou botando só para adiantar mesmo, tá? Na segunda semana seria interessante que você já começasse a fazer seus resumos, seus esboços e mandasse para mim, tá bom? No nosso ambiente virtual, você que é aluno do curso, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e espero que tenha sido muito agradável para você estar conosco neste curso, ouvindo mais um pouquinho da teologia sistemática.